Olá, queridos, que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Sou o Pastor Márcio Santos, esse é o meu canal, um espaço feito para abençoar a sua vida. Que privilégio te encontrar aqui. Espero que você seja ricamente abençoado. Estamos lendo juntos o livro de Romanos, o novo de Deus para nossas vidas. Chegamos ao capítulo 14. Se você perdeu algum dos demais anteriores, todos estão disponíveis aqui, basta só você assistir. Pega a tua Bíblia, teu caderno, tua caneta, vamos ao estudo do capítulo 14 de Romanos. Antes de começarmos a estudar esse capítulo, eu quero que você possa se inscrever nesse canal. É muito importante que você possa apertar aqui embaixo, inscreva-se, registrar o teu nome nessa grande família. Tenho sempre orado por todos que estão já inscritos. Me ajuda interagindo bastante, comentando, dando teu like e enviando esse vídeo para mais alguém que você conhece. Capítulo 14 de Romanos, não julguem uns aos outros. Estamos na série onde Paulo instrui e exorta a igreja do Senhor a praticar a vida de Cristo, a praticar as boas novas, a praticar o Evangelho, a praticar a nova vida de Cristo. Então, sair da teoria e entrar na prática, esse é o desafio que nos cabe a cada dia. Capítulo 14, aqui ensina como viver a nova vida em meio a diferenças de consciência dentro da própria igreja. É uma só igreja feita e composta por várias pessoas que pensam diferente. Viver o novo de Deus significa priorizar algumas coisas que são importantes, como, por exemplo, o amor, a paz e a edificação dos outros acima de opiniões pessoais. Isso é um desafio para o nosso tempo hoje, priorizarmos o amor de Cristo acima das nossas paixões, priorizarmos a paz do Senhor acima do nosso conforto e priorizar a edificação dos outros acima das nossas opiniões pessoais. Que você seja desafiado hoje pela vida de Cristo, o novo de Deus, despertando no teu coração essa realidade. Priorize as coisas que são prioridades na sua vida e te levarão a experimentar da boa vontade agradável e perfeita do Senhor para a sua vida. Sabe, esse capítulo aqui, ele nos instrui a caminhos que vão edificar nossa vida espiritual, a paz que preserva a libertação, responsável em Cristo, e transforma a comunidade e glorificam a Deus sobre tudo. Romanos 14 faz parte da sessão da prática, após exortar a congregação, e Paulo exorta os irmãos a consagrar-se ao amor, à vigilância. Paulo agora aborda questões práticas de convivência, como, por exemplo, alimentos, dias especiais e diferenças de maturidade espiritual. O foco não é resolver quem está certo, mas como amar e edificar uns aos outros em Cristo Jesus. Então, quais são os princípios relevantes? O primeiro deles é aceitar sem julgar o irmão mais fraco. Aceitar sem julgar o irmão mais fraco. Olha o que diz o capítulo 14, verso 1 e verso 4. Aceitem aos que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Verso 4, a Bíblia diz assim, nesse mesmo texto, verso 4, quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram, e com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Paulo aqui está exortando os irmãos da igreja sobre um princípio precioso, que é o princípio do não julgar aqueles que são mais fracos. Nós precisamos ter essa maturidade espiritual, de aprender a lidar com aqueles que são mais fracos na fé, aqueles que são mais imaturos na fé, aqueles que estão nascendo agora. Lidar com uma criança na fé precisa de sabedoria e maturidade. Lidar com pessoas que ainda estão em construção, em evolução, ainda estão em avanço, é sábio para aqueles que já têm tempo de jornada e podem ensinar pessoas assim. Paulo está dizendo, tenham cuidado, não despreze nem julgue quem tem a consciência mais restrita, não despreze nem julgue quem tem o pensamento ainda limitado, cada um serve ao mesmo Senhor. Então a nova vida acolhe com graça e não com crítica. Escreve aí nesses comentários, por favor, diga assim, é com graça e não com crítica. Escreve, é com graça e não com crítica. Então, um conselho para a sua vida hoje, seja paciente com quem
evita certos alimentos, seja paciente com quem evita certo tipo de bebida, seja paciente com quem evita certo tipo de práticas, né, e certo tipo de... Seja paciente com aqueles que ainda estão em crescimento, seja paciente com aqueles que estão amadurecendo. Segundo, viver para o Senhor, não para si. Tudo pertence a Cristo, vivemos e morremos para Ele e por Ele. Uma vez que eu decido matar a minha natureza humana, meu velho homem, eu decido viver para Cristo, então eu vivo para o Senhor e não para mim mesmo mais. Esse é o grande despertar, para que a gente conquiste o novo de Deus. Olha o que diz o verso 8 desse capítulo 14. Verso 8, a Bíblia diz assim, deixa eu encontrar aqui o verso 8. Se vivemos é para honrar o Senhor, e se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Paulo aqui está deixando claro na mente daqueles que estavam na igreja que era necessário que decidissem que tudo pertence ao Senhor. Sua vida pertence ao Senhor. Então vivemos e morremos para Ele e por Ele. A nova vida tem um único Senhor, Cristo. Opiniões pessoais perdem peso diante do Senhor. A gente chega até Jesus com muitas opiniões, com muitos conceitos, muitas crenças velhas, mas a gente precisa deixar que isso perca peso, perca relevância, perca importância na nossa mente. Quando nós decidimos ter a mente de Cristo, não é mais sobre nossas opiniões, sobre as nossas crenças antigas, sobre os nossos achismos, mas é sobre a vontade do Senhor, sobre o que o Senhor pensa, sobre o que a palavra diz. Que você possa entrar nesse tempo, ser desafiado a romper com a sua mentalidade velha e acessar uma nova mente que o Senhor tem para você, e assim você poderá contemplar o novo que o Senhor tem para a sua vida. Então, essa escolha, você precisa se questionar se essa escolha que você tem feito glorifica a Deus ou a você mesmo, se essa resposta que você tem dado glorifica a Deus ou a você mesmo. Então, você precisa se questionar e entrar nesse nível de buscar glorificar sempre a Deus em tudo. Terceiro, não fazer o irmão tropeçar. A liberdade em Cristo não deve destruir a outra pessoa. O reino é justiça, paz, alegria no Espírito. Olha o que diz aqui, verso 17 desse capítulo 14, verso 17, diz: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito. Verso 20 diz: não destruam a obra de Deus por causa da comida, embora todos os alimentos sejam aceitáveis. É errado comer algo que leve alguém a tropeçar. Paulo deixa muito claro aqui sobre a prática e o zelo pela prática, e o zelo também sobre o julgar o próximo. A liberdade em Cristo não nos dá libertinagem para destruir a vida de alguém. Nós somos livres em Cristo Jesus para comer, para fazer, mas tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Existem situações que a gente pode comprometer a fé de uma pessoa. Existem atitudes que podemos comprometer a alegria de alguém. Então aí nós precisamos estar abertos a abrir mão, se possível for, para não perder ninguém. A nova vida prioriza a edificação acima da liberdade. Priorize edificação acima da sua liberdade. Se isso está edificando a igreja, está edificando o corpo, está edificando a sua família, vale a pena viver. Se está destruindo, abra mão da sua liberdade, abra mão de um direito, como por exemplo, ouvir determinado tipo de música, beber determinado tipo de bebida, comer determinado tipo de alimento, estar em determinado tipo de lugar. Abra mão do seu direito, se isso enfraquece a fé de alguém. É isso que Paulo está ensinando aqui nesse verso 17 e 20 do capítulo 14 de Romanos. Se o comer ou o beber vai enfraquecer a fé de alguém, abra mão da sua liberdade para edificar a igreja do Senhor. Por último, seguir a consciência com fé. Tudo que não provém de fé é pecado. A paz interior é sinal de obediência. Olha o que diz o verso 22 e 23 nesse capítulo 14. Encerrando o capítulo, Paulo diz: você tem direito
as suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas se você tem dúvida quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra a sua convicção. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. A paz interior é sinal de obediência. Então a nova vida é guiada por fé convicta, não é para ter dúvida, é para ter uma fé assertiva. A fé é baseada na palavra de Deus, não por opressões externas. Então um conselho para você: respeite sua consciência e a consciência da outra pessoa. Não force, nem se force. Não force e nem se force. Aqui a revelação central desse capítulo 14 é que o amor que edifica, a paz que persevera e a liberdade responsável em Cristo são o caminho para viver o novo de Deus em comunidade. Então, 3 coisas importantes: amor que edifica, coloca o outro acima de você mesmo. Verso 5 diz isso. Paz que persevera, evite contendas desnecessárias. Verso 19 diz isso. E liberdade em Cristo, usada com responsabilidade, não com egoísmo. Verso 20 diz isso. Esse é o caminho que resulta a uma igreja unida, madura e que glorifica ao Senhor. Aceite com graça, priorize a edificação e viva com consciência limpa. Esse é o conselho desse capítulo 14 para a sua vida. Que poderoso, né? E espero em Deus que você tenha sido ricamente abençoado com essa palavra. Você desfrute disso para a glória do Senhor. Muito bom ter estado com você aqui. Fica firme. Te encontro nos próximos episódios. Até lá, Deus te abençoe.